todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos do cenário econômico do mês de dezembro. Como sempre, nós começaremos pelo cenário internacional e depois falaremos do cenário de Brasil. Começando pelo cenário internacional, o mês de dezembro foi marcado por mais um mês de otimismo dos mercados globais. Depois daquele mês de novembro em que houve fortes ganhos nas bolsas, desvalorização do dólar e forte queda das taxas de juros futuras nos Estados Unidos, o mês de dezembro deu continuidade a esse movimento. Novamente houve alta das bolsas, com o dólar desvalorizando e juros globais recuando. Na nossa opinião, a continuidade desse otimismo dos mercados globais foi de novo explicada pela dinâmica nos Estados Unidos. Por lá, as notícias de inflação mostraram novos sinais encorajadores. O PCE, que é a métrica favorita de inflação do Fed no mês de novembro, mostrou uma variação nula no mês. Os núcleos também tiveram um número muito baixo, somente 0,10, e com isso arrefeceram na comparação anual para somente 3,2% no mês de novembro. Ainda um patamar que leva a um desafio de política monetária para ancorar para a meta de 2%, mas que vai na direção correta, de mostrar descompressão, mostrar um arrefecimento mais rápido do que o esperado e uma composição mais benigna do que nos últimos meses. Isso traz conforto para a condução da política monetária e, na nossa opinião, sacramentou o fim do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Na sua decisão de dezembro, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, manteve os juros no intervalo de 5,25% a 5,5%, como nós esperávamos, mas houve na nossa avaliação surpresa em relação à comunicação do Fed na tradicional entrevista do Powell após a decisão. Por quê? Quando a gente olha as projeções do Fed, houve de fato ali mudanças importantes. O Fed revisou um pouquinho para baixo a inflação do ano que vem e de 2025, mesmo não considerando ali um crescimento tão mais fraco. Isso já indicou para a gente um cenário mais benigno de inflação. E nesse cenário, o Fed adicionou um corte a mais de taxa de juros no ano que vem. Quando a gente olhava a mediana ali do dot plot, o Fed colocava 50 bips de corte, agora ele passou a colocar 75 bips. Até aí, isso já mostrava um conforto maior na condução da política monetária, mas parecia, na nossa visão, um banco central que ficaria mais dependente dos dados econômicos, um banco central que iria demonstrar ainda preocupação com o nível de inflação e só atuaria quando visse uma desaceleração mais forte da atividade ou uma inflação surpreendendo de maneira significativa. Mas nas falas do Powell não foi isso que nós vimos, não. Nós vimos uma mudança muito significativa ali da função-reação do Fed. O Powell, nessa entrevista, ele mostrou que a discussão sobre um corte da taxa de juros já está mais próxima do que nós avaliávamos. Ele ressaltou que houve avanço nos últimos dados de inflação, que o mercado de trabalho está rebalanceando e que esse nicho de corte de juros já foi discutido, porque há dentro do Fed um receio de manter os juros parado por muito tempo. Há uma visão de que o Fed tem que atuar antes da inflação chegar nesses 2% e para o Fed cortar os juros não precisa mais do crescimento rodando abaixo do potencial, ou seja, o Fed acredita nesse cenário benigno de que é possível convergir a inflação sem levar a taxas de sacrifícios fortes na atividade. Isso para a gente foi uma mudança muito importante e já coloca a discussão de corte de juros nos Estados Unidos em aberto, já mostra que essa discussão pode ocorrer mesmo sem termos uma recessão por lá e mesmo com a inflação ainda não tão perto da meta de 2%. O nosso cenário base ainda não mudou. Nós vemos o corte de juros ocorrendo em junho do ano que vem, mas nós admitimos que esse corte ele está completamente condicionado a esses números de atividade. Caso haja qualquer sinal de desaceleração mais forte, isso pode ter antecipado, e se a inflação mostrar uma composição ainda mais benigna, isso também pode já ocorrer
em março do ano que vem. Além disso, a intensidade do corte também pode ser maior. A nossa visão oficial ainda são de 3 cortes de 25 bips no ano que vem, mas isso poderia ser intensificado nessa dinâmica mais favorável de inflação ou atividade frustrando, tá? Enquanto nos Estados Unidos houve essa mudança importante na condução da política monetária, na Europa o cenário econômico é muito parecido, mas a condução da política monetária não converge ainda e existem diferenças. Lá na zona do euro, houve também boas notícias com a inflação. A inflação moderou de 2,9 em outubro para 2,4 em novembro, só que isso não foi comemorado pelo Banco Central Europeu. A presidente Lagarde, na última entrevista, ainda considerou que tem uma longa distância em relação ao nível exigido para a inflação, que os riscos ainda não são menosprezíveis e que o ECB não discute a possibilidade de corte num horizonte próximo. Apesar de, na zona do euro, sinais de atividade fraca serem muito mais claros, o ECB mostrou ali uma condução da política monetária muito mais dura, muito mais rígida e mostrou que ainda não há essa porta aberta para a redução dos juros. Nós achamos que esse discurso deve sofrer alterações logo, afinal os números de atividade por lá continuam preocupando e com isso a gente vê o primeiro corte de taxa de juros na zona do euro também no segundo trimestre do ano que vem, juntamente com o Fed. Não avaliamos ainda uma antecipação por conta da comunicação da Lagarde, enquanto que nos Estados Unidos o Powell já mostra a abertura para essa discussão, na Europa a condução é muito mais cautelosa. Por conta disso, nós avaliamos que se um Banco Central antecipar o corte, a chance maior é nos Estados Unidos do que na Europa. Já em relação à China, na nossa avaliação, o cenário não teve muitas alterações. A gente continua vendo uma recuperação dos dados econômicos por lá, a produção industrial subiu pelo 4º mês seguido, no mês de novembro, as vendas no varejo, os dados do setor imobiliário continuam tendo uma recuperação, mesmo que tímida, e que ainda levem a discussões sobre uma retomada sustentada do crescimento. A gente não mudou projeções de China, continuamos vendo um crescimento esse ano acima de 5% e para 2024 um crescimento ao redor de 4,5%. Achamos que os estímulos colocados pelo governo ajudam a tirar um risco ali de uma desaceleração adicional, de uma deterioração forte, mas sabemos que a discussão estrutural de China continua no radar, seja por conta dos drivers para o crescimento, regulação em alguns setores, dificuldade de estímulo de consumo e os desafios do setor imobiliário. Tudo isso vai ser um tema para o ano que vem, mas nós não avaliamos que isso muda esse cenário global favorável. Esse cenário global de uma inflação arrefecendo, uma atividade resiliente, sem clareza ainda sobre recessão, mas o principal é uma mudança na condução de política monetária. Existem bancos centrais ainda duros, como o da Europa, mas a mudança na dinâmica da condução nos Estados Unidos é extremamente importante. Com isso, nós acreditamos que o otimismo dos mercados financeiros pode continuar, afinal é um ambiente muito propício a risco. Mas claro que devido a toda a melhora dos últimos meses e também aos níveis desses otimismos, nós precisamos de monitorar alguns riscos. Um primeiro risco é o tamanho dos cortes já precificados nos Estados Unidos. Apesar do Fed ainda não sinalizar de fato uma queda imediata dos juros, o mercado já coloca 150 bips de cortes precificados até o final de 2024. Esse nível, na nossa avaliação, ele já está suscetível ali a alterações caso a inflação não mostre números tão benignos ou se a atividade não desacelera. Isso pode trazer mais volatilidade, pode trazer ruídos até em termos da dinâmica de política monetária. Além disso, nós não podemos esquecer riscos vindo de uma desaceleração mais abrupta. Isso ainda não é um cenário base, mas a gente ainda espera uma moderação do crescimento nos Estados Unidos. Qualquer sinal de uma perda de fôlego mais rápida pode levar a receios de uma recessão mais forte por lá. São riscos a monitorar que estamos acompanhando, mas a verdade é que o cenário continua benigno, na nossa opinião, um cenário propício a risco e um cenário favorável para as economias emergentes no ano de 2024. Em relação ao cenário doméstico,
O Brasil também se beneficiou desse cenário positivo em dezembro e nós tivemos um novo mês de alta da bolsa, valorização do real e queda das taxas de juros no mercado futuro, com o patamar da Selic no ciclo final chegando ali próximo a 9%. Na nossa opinião, o cenário global foi preponderante para essa melhora, afinal vimos de novo uma entrada importante do investidor estrangeiro aqui para a Bolsa, mas a verdade é que a gente também tem notícias positivas no cenário doméstico. Tivemos a aprovação de medidas fiscais importantes no Congresso, dados de crescimento positivos e a trajetória de desinflação continuou. Sobre o cenário fiscal e sobre a agenda econômica, existem 2 pontos importantes em dezembro. Um grande avanço foi a aprovação da reforma tributária. Depois de semanas de negociação, a Câmara dos Deputados fez alterações no texto recebido pelo Senado e votou em 2 turnos essa reforma, que é uma reforma histórica que já foi inclusive promulgada. Claro que essa reforma tributária, ela não ajuda o nosso ajuste fiscal necessário no curto prazo, que é o nosso foco maior de preocupação para o ano que vem. Mas nós não podemos esquecer da grande conquista, do grande alcance dessa reforma tributária. Claro que ela ainda vai passar por regulamentação, leis complementares serão votadas no ano que vem, mas nós avaliamos que o andamento dessa reforma é extremamente favorável, ajuda a reduzir a complexidade do nosso sistema tributário, ajuda a ampliar as perspectivas de investimento, desenvolvimento e crescimento do país nos próximos anos. Então, ela não muda nossas projeções de curto prazo, ela não ajuda o ajuste fiscal necessário para o ano que vem, mas de fato o avanço da reforma tributária deve ser celebrado e nós avaliamos que ajuda definitivamente as perspectivas para o Brasil nos próximos anos. Já sobre o curto prazo, nós também tivemos notícias positivas sobre esse ajuste fiscal. A equipe econômica já tinha conseguido continuar com o compromisso de déficit zero para o ano que vem, mas ainda precisava aprovar as medidas para conseguir executar esse objetivo tão ambicioso fiscal. E no mês de dezembro, a equipe teve importantes vitórias. Depois de aprovar a taxação dos fundos exclusivos, taxação dos fundos offshores, a Câmara finalizou a aprovação do projeto que regulamenta as apostas esportivas e também houve conclusão daquela MP 1185 que trata da subvenção de investimentos. Essa MP era a grande bala de prata da equipe econômica para a arrecadação em 2024 e era a MP mais complicada de ser aprovada. O governo aceitou mudanças pontuais no texto e depois de fazer essas mudanças, houve consenso para aprovação rápida no Congresso. Essa MP já vai ser promulgada e também já vai entrar ali no rol de projeções para arrecadação o ano que vem do governo. Mas o importante foi que mesmo com mudanças, mesmo com negociações, as estimativas sobre ela continuaram otimistas. A equipe econômica ainda acha que ela pode render mais de 35 bilhões de reais de arrecadação o ano que vem e o governo conseguiu incluir até uma mudança ali em relação ao JCP. Não foi uma mudança abrupta do sistema, foi só uma mudança ali em relação às travas da apuração do cálculo do JCP, mas com isso alguma arrecadação ainda sobre isso deve ajudar em 2024. Na nossa opinião, a aprovação dessas medidas foi essencial para o governo manter o compromisso com déficit zero o ano que vem e faz a equipe econômica ganhar tempo. Só que essas medidas ainda não reduzem completamente a incerteza sobre a política fiscal. Primeiro, que essas medidas não garantem o déficit zero e não faz com que os economistas ali revisem de maneira significativa suas projeções. A gente, por enquanto, continua com déficit de 0,8% do primário o ano que vem. Então, ainda existe dúvida sobre como a equipe econômica vai trazer esse número para perto de zero, quais outras medidas podem ser anunciadas e principalmente em qual medida, em qual tempo a equipe econômica poderia eventualmente reconhecer que essa meta não vai ser cumprida e tentar alterá-la. Isso pode causar ainda dúvidas ao longo dos próximos meses. Fora isso, a gente não pode esquecer de um tema que tem nos causado ali preocupação, a respeito das discussões sobre as regras fiscais. No mês passado, o governo já tinha feito uma tentativa ali
de mudar o arcabouço, restringindo quais seriam os cálculos para crescimento da despesa e com isso diminuindo o valor a ser contingenciado. Aquela emenda Randolph Rodrigues não teve êxito e o governo teve que buscar uma alternativa para limitar o contingenciamento o ano que vem. Isso não foi uma mudança no arcabouço, mas de novo confirma a dificuldade do governo cortar gastos, a dificuldade ali do governo conseguir reduzir despesas para ajudar no seu objetivo e deixando tudo em cima do lado da receita e do lado da arrecadação. Fora isso, teve a aprovação daquele programa de bolsas para alunos do ensino médio que vai ficar fora do orçamento. Por mais que o programa tenha mérito e seja necessário, colocar essas despesas fora das regras fiscais, na nossa visão, enfraquece o arcabouço recentemente aprovado e coloca dúvidas ali a respeito do esforço do governo, da equipe econômica, para conseguir trazer credibilidade na política fiscal. Achamos que não é um tema por agora para trazer preocupações, mas é algo que deve ser monitorado. Nós temos uma janela agora de tranquilidade com essas medidas aprovadas, com a manutenção do déficit zero, com um cenário global favorável, mas temos que acompanhar com lupa como o governo vai alcançar o objetivo do ano que vem, como vai ser a expectativa de arrecadação e quais outras medidas paralelamente vão sendo aprovadas no escopo fiscal. Qualquer coisa que enfraqueça as regras, na nossa opinião, elas anulam todo esse objetivo do governo de melhorar o primário, né? Precisamos muito mais de credibilidade da política fiscal e não só atingir um número a qualquer custo. E aí, enquanto nós aguardamos os desdobramentos do cenário fiscal, em relação ao crescimento econômico e inflação, as notícias continuam positivas, o que permitem o Banco Central continuar reduzindo os juros. Pelo lado do crescimento econômico, nós tivemos a divulgação do PIB do terceiro trimestre e houve novamente surpresa. Como esperado, o PIB desacelerou, saiu de uma alta de 1% no segundo tri para uma alta de somente 0,1% no terceiro trimestre. Só que esse crescimento surpreendeu as nossas estimativas e de consenso de uma contração no terceiro tri. A tal recessão técnica não ocorreu e nem deve ocorrer no Brasil, já que o terceiro trimestre conseguiu evitar uma forte desaceleração e uma contração. E o mais importante foi a composição desse PIB. Além do número negativo ter sido evitado, nós vimos nessa abertura um desempenho muito forte da demanda e de consumo e serviços. A gente teve uma queda, como esperado, da agropecuária, investimento caiu mais do que o esperado, mas o consumo acelerou em relação ao segundo trimestre e serviços desacelerou menos. Isso, na nossa opinião, mostra como a economia brasileira ela caminha para ter um crescimento resiliente ao longo de 2024. A gente não deve ter mais uma contribuição tão forte do setor agropecuário, mas nós acreditamos que com taxa de desemprego baixa, renda real crescendo, o mercado de crédito voltando a impulsionar e um cenário global favorável, como nós temos visto, é possível o Brasil ano que vem crescer 1,6% e com consumo e serviços tendo um desempenho ainda forte. Portanto, uma desaceleração ocorreu no segundo semestre, o quarto tri deve apresentar uma modesta queda, mas isso não é suficiente para mudar as nossas expectativas para PIB deste ano e do ano que vem aqui de Brasil. E aí, enquanto a gente tem um quadro de atividade resiliente, as notícias em relação à inflação continuam benignas. Os últimos números de IPCA não trazem, por enquanto, mudanças na trajetória de desinflação e continuam mostrando, na nossa opinião, um quadro de arrefecimento do setor de núcleos e de serviços. É verdade que no último dado do IPCA de novembro, houve ali uma surpresa mais favorável em preços industriais do que com preços de serviços, mas ainda assim o patamar, na nossa opinião, traz tranquilidade de que o processo de desinflação continua. Com isso, para o ano de 2023, nós estimamos um IPCA de 4,5% e para 2024 nós vemos um arrefecimento para 3,8%. Na nossa avaliação, essa desaceleração ocorrerá por conta de serviços moderando um pouco e por conta do arrefecimento de produtos administrados. Em relação a alimentos, nós esperamos aceleração
E preços industriais também. Essa composição, no entanto, tem um balanço de riscos baixistas. Os preços industriais podem ser beneficiados por conta de um cenário global ainda positivo, com possibilidade de um câmbio valorizando. Portanto, esses números de inflação na nossa avaliação não mudam a condução da política monetária. Inclusive, o Banco Central, na sua decisão de dezembro, cortou os juros em 50 bips, encerrando a taxa Selic em 2023 a 11,75. Só que o que surpreendeu foi a comunicação dura do Banco Central. O Banco Central reconheceu que o cenário global é menos adverso, reconheceu que os núcleos de inflação estão numa trajetória mais benigna, mas o Banco Central, além de não alterar seu balanço de riscos, continuou com um guidance sinalizando que mantém esse ritmo de 50 bips como apropriado para as próximas decisões. Nós achamos que é prudente o Banco Central continuar com esse ritmo apropriado, mas nós avaliamos que com o Banco Central mostrando um discurso duro, no momento de condições globais favoráveis, inflação em continuidade de trajetória benigna e um crescimento econômico que por enquanto não atrapalha as expectativas, nós avaliamos que a taxa terminal de juros pode ser mais baixa aqui no Brasil. Nossa expectativa era para uma Selic terminal em 9,5% e agora nós acreditamos que o juros final pode chegar em 8,75% no ano que vem. Nossa leitura é que o Banco Central está correto em ser cauteloso, que é necessário o Banco Central ainda não ter euforia, seja com desdobramento lá fora, seja com os números correntes de inflação. Mas toda vez que o Banco Central é cauteloso, ele ajuda até a potencializar esses movimentos benignos lá fora. Ele ajuda o câmbio a poder valorizar mais, ele ajuda as expectativas implícitas a poderem cair mais de inflação e até a trazer as expectativas no foco para os próximos anos para um patamar mais baixo, se beneficiando dessa inflação corrente favorável. Então, o Banco Central surpreendeu com um discurso mais duro, mas nós avaliamos que a conjuntura econômica permite a taxa de juros terminal ser revista para 8,75. Essa foi a principal mudança no cenário e reflete a mudança no cenário global de um Banco Central dos Estados Unidos admitindo uma redução da taxa de juros ao longo dos próximos meses. Esse foi o cenário econômico do mês de dezembro. Quaisquer dúvidas, as nossas equipes de economia e equipe de marketing estão à disposição. Obrigada a todos e até o próximo mês.